O síndico de um condomínio tem vários problemas para resolver. Encrenca que não falta. Inadimplência, barulho, sujeira. Mas muita gente esquece de um assunto importante: a acessibilidade. A palavra parece que está na moda. A pessoa com deficiência tem todo o direito de usar a área comum do prédio, a piscina, o salão de festas. Só que em algumas vezes esses locais não são adaptados, principalmente para as cadeiras de rodas, né? Na maioria das vezes não, até. a maioria das vezes não é, né, Mariana? E quando isso acontece, os deficientes acabam ficando praticamente presos dentro de casa. Quando eles se arriscam a sair, ou tem que fazer uma ginástica, ou sempre estão correndo o risco de acidentes. Veja aí. Se eu estiver subindo, eu capoto para trás. Se eu estiver descendo, eu caio de frente da cadeira. Essa é a única rampa no condomínio do Roberto, a da garagem. É um problema, porque eu não consigo entrar e sair de casa sozinho. Por isso, ele precisa de um enfermeiro toda hora. Nem a rampa improvisada na entrada de um dos elevadores serve. Uma senhora, uma pessoa de uma certa idade, não conseguiria colocá-lo no elevador, com certeza. É impossível subir essa rampa com autonomia, porque ele tem que controlar a porta vindo em cima dele e controlar a cadeira, fazer força para entrar no elevador. No outro, a situação é pior. A gente vê que ele quase não consegue entrar com a cadeira de rodas dele. Olha, ela quase fica para fora. Aí é a mesma coisa, veja a dificuldade. O enfermeiro tem que se esticar para segurar a porta, ela volta em cima de mim, bate na minha cadeira. Às vezes tem um degrau aqui que dificulta também. Ou tem um degrau na saída do elevador que dificulta a saída. O síndico diz que nenhuma adaptação foi feita para os deficientes porque o prédio é antigo e tinha obras mais urgentes. Nós tivemos que reformar os motores dos elevadores, nós tivemos problema com bomba de água, tivemos que reformar as bombas de água. Então, quando você precisa fazer algo a mais, você precisa fazer um rateio. Acessibilidade é facilitar a circulação de pessoas com algum tipo de dificuldade de locomoção. No caso, por exemplo, dificuldades para subir essa escada aqui. A conscientização tem aumentado aos poucos, principalmente por causa da legislação. Por isso, os síndicos podem e devem buscar a adequação dos condomínios. Do centro, a gente foi para a Zona Sul, na Vila Mascote. Aqui as mudanças já foram feitas. Podendo desfrutar junto com os outros moradores, as outras pessoas, isso permite que eu me aproxime delas, elas me conheçam e isso facilita também essa quebra de preconceito. O síndico nem fez assembleia, foi direto para o rateio. Gasto de R$ 9.000 divididos por 60 apartamentos. Abriu caminho para os cadeirantes com rampas no portão lateral. No banheiro da área comum, a largura das portas aumentou. E a piscina também ganhou cara nova. Uma pessoa que vem aqui olhar o prédio e ela vê que tem esse tipo de acessibilidade, ele acaba comprando o apartamento pela acessibilidade que o prédio oferece. Mesmo quem ainda não depende de tudo isso, comemora. Que o diga a turma da terceira idade. Força menos o joelho, força menos a minha perna, entendeu? Então é como se eu estivesse andando no plano, entendeu? Isso eu acho muito importante. Toda ajuda é importante, né? E o síndico, Mariana, do primeiro condomínio que a gente mostrou aí agora, disse que pretende fazer as obras de adaptação para deficientes até o fim do ano. Só que ele disse que vai consultar os moradores antes. Mas a gente viu aí que o síndico desse segundo prédio não fez consulta nenhuma, não. Partiu logo para as obras, depois dividiu os gastos. Bom, vamos saber se pode. O Márcio Raskoski, nosso especialista em condomínios, vai tirar a dúvida. Márcio, boa tarde. Boa tarde. O síndico tem que fazer assembleia ou não para discutir se melhora a acessibilidade no prédio? Ele precisa fazer assembleia porque ele precisa ratear o custo para os moradores. Mas os moradores não precisam aprovar ou reprovar, porque é lei. Precisa fazer ponto final. Então a assembleia é para decidir quanto vai gastar e como vai gastar. Né? Os condomínios não são obrigados, então, a adaptar essas áreas comuns? São obrigados e por falta de lei é que não é, porque tem lei federal, lei estadual, lei municipal. O que falta muitas vezes nos condomínios é consciência e boa vontade, porque é uma obra barata. Você vê, esse condomínio gastou 9 mil e fez um monte de coisa. E 9 mil dividido por 60, fica bem diluído, Às né? vezes uma esteira para andar custa 10 mil na academia e o pessoal compra 2, 3. E na hora de fazer a obra de acessibilidade, fica demorando. Porque não pensa no outro, né? E a acessibilidade, as obras para isso, elas não servem para quem anda de cadeira de rodas só. A gente viu com a dona Zulmira. Idoso, para quem quebrou a perna e está temporariamente com a locomoção um pouquinho prejudicada. Então serve para todo mundo. Bom, tem perguntas agora dos nossos internautas, nossos telespectadores. A
Tamara Greicos, por exemplo, escreveu para a gente, contando que mora num apartamento no condomínio da Vila Independência, que as garagens foram sorteadas 25 anos atrás. Só que há 2 anos a mãe dela sofreu um acidente e ficou com a deficiência física. Ela quer saber se pode pedir uma mudança de vagas e, se puder, como fazer. Pode. Todo condomínio obrigatoriamente precisa ter uma vaga para deficiente físico ou para pessoa com mobilidade reduzida. E ela não precisa fazer muita coisa, não. É o síndico que precisa... Na garagem, tem que ter uma vaga para deficiente. Pintar uma vaga de azul e deixar só para essa pessoa. O Fernando Pacheco é cadeirante. Ele disse que em frente ao prédio dele no sítio Jaraguá nunca tem lugar para embarque e desembarque. Ele quer saber se tem direito de pedir para a CET marcar essa vaga no chão, ou se esse pedido tem que ser feito pelo condomínio. Quem vai pedir é o condomínio. Agora, se for uma via de trânsito intenso, aí provavelmente ele não vai conseguir isso. Mas não é ele que pede, é o condomínio que pede. Olha aqui, inadimplência. Ednilson da Silva, França, viu nossa reportagem da semana passada sobre inadimplência. Diz que no condomínio dele tem muita gente devendo. Ele quer diminuir a água dos devedores, mas como mora num prédio da Coab, CDHU, que não tem CNPJ, ele não sabe se pode ir à justiça contra esses inadimplentes. Ele pode ir para a justiça para cobrar. Agora, para diminuir a água é um longo caminho. Primeiro tira o CNPJ, individualiza os relógios de água, faz uma assembleia e aí sim ele começa a diminuir a água. Talvez por isso é que as pessoas desses condomínios mais simples, Coab, CDHU, que não tem CNPJ, abusem, né? Fiquem inadimplentes porque sabem que a cobrança é mais difícil. Você já pensou, não tem nem CNPJ, como é que vai entrar com uma ação judicial de cobrança sem CNPJ? Então, mas pode tirar o CNPJ, pode regularizar. Pode, é obrigatório ter CNPJ. Olha, Mariana, voltou aqui a uma pergunta que já teve uma vez por aqui. Isso é muito engraçado. A Luciana de Almeida, ela diz que mora no térreo, que ela não usa elevador para nada, e ela não chega à garagem, por isso ela quer saber se ela tem que pagar as despesas do elevador. Paga o elevador, porque quem mora em condomínio é isso, paga todas as despesas, usando ou não usando. Porque senão, o casal que não tem filho vai falar, eu não quero pagar a manutenção do parquinho. E a pessoa que não vai à piscina fala, eu não quero pagar a manutenção da piscina. Aí vai morar numa casa. Quem mora em condomínio precisa entender que o conceito da vida em condomínio é esse. Dividir custos conforme o tamanho do apartamento. Tá bom. Muito obrigado, Márcio Raskoski, pela sua participação. Obrigada, Raskoski. Obrigado, eu que agradeço. E você também pode participar da nossa conversa com Márcio Raskoski. Basta enviar sua pergunta pela página de São Paulo do G1, portal de notícias da Globo. Você também pode contar o que acontece no seu prédio. Que problemas? Quais foram as soluções encontradas? Tudo isso pode virar reportagem aqui no SPTV. Participe.